Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Fraude em contratação de profissionais da saúde deixa moradores de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, sem atendimento. A seca piora no Rio Grande do Norte. O baixo nível dos mananciais já obriga 81 municípios do estado a fazerem rodízio de água. Manhã de medalha na Olimpíada. Isaquias Queiroz levou a prata para o Brasil na canoagem, mas o país ficou pelo caminho em outras modalidades. Caçar os monstrinhos virtuais do Pokémon GO virou mania, mas apesar do lado bom, que os jogadores têm que andar bastante, os médicos fazem um alerta. É preciso estabelecer limites, principalmente para as crianças. Sindicatos fecham a Avenida Paulista, em São Paulo, em protesto contra medidas trabalhistas do governo Michel Temer. Morre aos 71 anos, no Rio de Janeiro, a atriz Elke Maravilha, dona de um bom humor inconfundível. A atriz foi vítima de uma complicação depois de uma cirurgia. A gente começa falando da saúde em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. A Justiça cancelou no fim da semana passada um processo seletivo na área da saúde da cidade, que fica na região metropolitana de São Paulo, Grande São Paulo, por suspeitas de fraude. O Ministério Público acredita que vereadores e até funcionários da prefeitura tenham influenciado nessa seleção. Em Carapicuíba, 207 funcionários da saúde tiveram os contratos de trabalho suspensos. São 32 enfermeiros, 31 técnicos de enfermagem e 144 agentes comunitários. A liminar foi pedida pelo Ministério Público depois de uma investigação que comprovou irregularidades nos processos seletivos. As pessoas tinham que ter a indicação do vereador. Descobrimos fraudes, assim, várias inscrições escritas com a mesma letra, então respostas similares. Segundo a promotora, dos 17 vereadores de Carapicuíba, 6 podem estar envolvidos no esquema que garantia cargos no programa de saúde da família. Ainda de acordo com o Ministério Público, as investigações não terminaram e há indícios do envolvimento de funcionários da prefeitura nos contratos. Todos os editais eram publicados num dia no site da prefeitura, não se esperava a publicação em jornal. Na sexta-feira, os processos seletivos foram suspensos. Os profissionais temem não receber os dias trabalhados. Nós estamos aqui reivindicando esse direito de receber o tempo trabalhado. Além disso, 3 dos 4 concursos públicos que selecionaram esses 207 profissionais foram feitos depois de um outro, de 2015, em que a maioria dos aprovados nunca foi chamada. Eram 32 agentes de saúde e apenas 2 foram escolhidos. O Ministério Público procurou a Prefeitura em junho para informar sobre as irregularidades e pedir a nomeação deles. Quando eu conversei com o secretário da administração, se não me engano, no dia 11, eu perguntei para ele se ele tinha feito. Não, nós estamos esperando a ordem do prefeito para ver e do setor jurídico para ver o que nós vamos fazer. Ou seja, ninguém fez nada. Os outros serviços de saúde do município continuam funcionando. Mesmo assim, quem sofre mais é a população, que fica sem o programa de saúde da família. Só sobra mesmo para a população. O público de 2015 selecionou 10 enfermeiros, 10 técnicos de enfermagem e 2 agentes de saúde, que apenas os 2 agentes de saúde foram convocados. Os outros 20 profissionais não foram chamados por incoerência na carga horária com a necessidade do programa. A Prefeitura de Carapicuíba informou também que a Procuradoria Municipal vai apresentar a defesa judicial. Começa hoje na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, uma feira com produtos para gestantes e crianças de até 2 anos de idade. A entrada é gratuita, vão estar à venda desde roupa, sapato, até móveis para os bebês. A repórter Luísa Sversucci está lá, tem as informações para a gente. Boa tarde, Luísa. Oi, Gabi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, são cerca de 100 expositores aqui na feira e são esperados de 30 a 40 mil visitantes. A gente separou algumas coisas para mostrar aqui para vocês, das novidades oferecidas aqui na feira. Olha só, essa é uma almofada para banho, principalmente para as mães de recém-nascido, né, que fica insegura com um bebê muito pequeno, muito molinho. O bebê fica aqui super seguro, confortável, e aqui é um material
todo próprio para a água, que depois a mãe pode torcer e fica sequinho. Outra coisa que super legal, uma outra novidade, é essa vasilha para as crianças um pouco maiores, que você pode virar, ó, e o alimento não cai. Super prático, evita sujeira, muito bom também para as mamães, para gestantes. E essa chupeta, que olha só, no momento que ela cai, como vocês viram, ela fecha e não suja aqui a pontinha da chupeta. A mãe não precisa se preocupar em toda hora ficar limpando, lavando a chupeta. Sobre esse assunto, quem vai falar mais pra gente é o Bruno Jorge, que é coordenador do evento. Bruno, a gente viu aí algumas novidades. Qual que você pode dizer que é o grande diferencial dessa edição da feira? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o nosso evento ele tem uma característica varejista com preço de atacado. A grávida vem aqui para poder comprar e ela encontra desde a chupeta até o quarto do bebê. Então ela tem uma facilidade muito grande de comprar os produtos para o enxoval num local só. Então ela encontra tudo aqui na feira. Essa é a grande facilidade para que ela possa vir visitar o nosso evento. Ok, obrigada pelas suas informações. Olha só, a feira vai até o domingo, das 2 horas da tarde até as 10 da noite. A entrada é de graça, as primeiras 2 horas do estacionamento também são gratuitas. E a feira fica aqui no Central Plaza Shopping, na Vila Prudente. É com você, Gabi. Obrigada, Luiz, pelas informações. Em várias capitais do país, movimentos sindicais fazem manifestações contra as medidas propostas pelo governo interino de Michel Temer para flexibilizar os direitos trabalhistas. Aqui em São Paulo, a movimentação é na Avenida Paulista. Lá que está o repórter Marcos Clementino, que acompanha esse protesto. Boa tarde, Marcos. Olá, Gabi, boa tarde a todos. A manifestação começou por volta das 10 horas da manhã, em frente ao prédio da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e por volta de 10 minutos atrás, começou uma caminhada em direção à Consolação, em frente ao escritório da Presidência da República. Para as 8 centrais sindicais que participam deste ato, a terceirização, a flexibilização dos direitos trabalhistas e a reforma da Previdência Social são algumas ameaças do atual governo do presidente interino Michel Temer. Aqui conosco, o presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, Douglas Izzo, que fala pra gente se vai haver greve ou não. Boa tarde. Boa tarde a todos. Centrais sindicais hoje fizeram essa manifestação em frente à Fiesp para alertar os trabalhadores contra a perda de direitos do conjunto da classe trabalhadores. É uma etapa que nós estamos construindo para construir uma grande mobilização, para construir a greve geral, né? Mexer na Previdência, aumentando a idade para aposentadoria, flexibilizando a CLT, colocando aí a negociação sobre o que está na lei, né? A terceirização da atividade fim é inaceitável para o conjunto dos trabalhadores. E é por isso que as centrais reuniram-se hoje aqui na Paulista e vamos iniciar todo um processo de mobilização, assembleias, grandes plenárias, no sentido de construir a greve geral no segundo semestre. Muito obrigado. Gabi, volto com você. Ok, Marcão, obrigada pelas informações. A gente vai com uma dica de cultura agora. Que tal ver obras de arte como a Vênus de Milo, a estátua de Buda, até um dinossauro de 6 metros de altura, tudo de perto, mas feito com peças de Lego. É o que traz uma exposição no Parque do Ibirapuera e hoje é de graça. Quem disse que brincando não se faz arte? Com pecinhas de plástico, o artista americano Nathan Sawaya esculpiu mais de 80 obras que estão aqui no Brasil, inclusive esse dinossauro que tem mais de 80 mil pecinhas de Lego. Vou conversar agora com a Tânia Tapes, que é diretora da exposição. Tânia, como é que foi trazer não só essa obra, mas todas as outras que quebram facilmente para cá? Essas obras, elas foram trazidas em containers próprios. Cada obra tem a sua caixa própria, moldada internamente para que eles não se quebram, mas elas chegam aqui com algumas peças soltas, então tem 3 pessoas que especialmente viajaram para o Brasil para remontar essas peças e adequar ao espaço. Para todo mundo, o ingresso custa R$20. Tem meia entrada e às terças-feiras ninguém paga nada. Passeando por aqui, você vai ver grandes obras de arte, inclusive uma exclusiva que foi feita só aqui para a exposição no Brasil, uma homenagem ao Rei Pelé. A exposição fica aqui na Oca, no Parque do Ibirapuera, até o dia 30 de outubro.
Uma dica agora para quem precisa complementar o orçamento. Sabe aquela roupa de festa parada no guarda-roupa? Ela pode virar uma renda extra sem você precisar vender. É só alugar numa startup, um modelo de negócio que vem ganhando espaço aqui no Brasil. Daniela tem 2 vestidos de festa no guarda-roupas. Como tem valor sentimental, não quis vender as peças. A solução? Colocá-las para alugar. E para isso nem precisou sair de casa. Foi só dar um clique. Acessou uma plataforma que coloca em contato compradores, vendedores e pessoas interessadas na locação de roupas de festa. Fica uma coisa parada no armário, um dinheiro parado, que eu poderia estar usando, alugando ou vendendo e esse dinheiro retornar para mim, né? O site utilizado pela Daniela surgiu a partir da ideia de 2 amigas. Elas perceberam que as roupas paradas no armário poderiam render um bom negócio. Andressa é professora de Direito Tributário, Sabrina, consultora financeira. As duas eram vizinhas e sempre trocaram roupas, comida, até que resolveram empreender. Quem tem um vestido bacana, que está lá parado, e aquela que está procurando um vestido, então por que não unir essas pessoas por meio de uma plataforma onde elas pudessem disponibilizar esse vestido para alugar ou vender? Estimular um consumo consciente das pessoas, porque um vestido, o tecido ele não é reciclável, né? Então, estimular isso e estimular ao mesmo tempo o empreendedorismo. O número de startups, empresas que buscam inovação nos negócios, cresceu 30% no Brasil nos últimos 12 meses. Já são mais de 41 mil cadastradas no país. São Paulo é o polo deste modelo de negócios. 55% dos novos empreendedores são jovens entre 20 e 23 anos. Este economista diz que entre as startups, o segmento de serviços é o que mais se destaca, principalmente nas áreas de transporte e saúde. As pessoas, antes de se aventurarem nesse negócio, têm que se perguntar se elas têm as condições para isso ou se elas conseguem se cercar de outras pessoas que tenham. As outras notícias do Brasil, o valor de aluguéis novos caiu quase 13% no período de um ano no país. Veja aí. A medição realizada pela FIPE nos 12 meses entre julho de 2015 e 2016 considerou a queda real, já descontada a inflação. Das cidades analisadas, apenas Curitiba não apresentou um número negativo. Já a maior rentabilidade para quem investe em imóveis foi constatada na cidade de Santos, no litoral paulista. O metro quadrado mais caro do Brasil continua sendo o Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e Distrito Federal. Mais 4 cidades do Rio Grande do Norte entraram em rodízio de abastecimento de água, de acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Estado. São elas Espírito Santo, Passagem, Santo Antônio e Várzea. A causa é o baixo nível de água nos mananciais Riacho do Salto e Riacho da Una. A seca no estado afeta 153 dos 167 municípios, 14 deles em colapso e 81 em sistema de rodízio. Petroleiros de 7 estados entraram em greve contra a possível privatização de 2 empresas ligadas à Petrobras, a BR Distribuidora e a Liquigás. A ideia é que a paralisação dure toda a semana. Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, ontem, caminhões-tanques foram impedidos de entrar na refinaria de Gabriel Passos. Em Manaus, 200 trabalhadores aderiram à greve. A Petrobras pretende vender ativos para reforçar o caixa. Uma outra notícia, a Polícia Federal deflagrou a 6ª fase da Operação Acrônimo, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. A investigação está centrada na campanha do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Os alvos dessa etapa são a construtora JHSF, que teria recebido supostos benefícios de Pimentel, e o Instituto de Pesquisa Vox Populi, que teria doado verba irregular à campanha do governador mineiro. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Minas Gerais. Mesmo que o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff se concretize, a ação contra a chapa Dilma Temer, que corre no Tribunal Superior Eleitoral, deve prosseguir até o fim. Essa é a opinião do relator do processo do impeachment, o senador Antônio Anastasia, do PSDB, que foi convidado desta segunda-feira do programa Roda Viva aqui da TV Cultura. O PSDB alega em um dos processos que corre no TSE que a chapa Dilma Temer cometeu abuso do poder político e econômico e a campanha de 2014 teria sido abastecida com recursos desviados da Petrobras. Anastasia acha que mesmo que Michel Temer assuma a presidência em definitivo, a ação deve ir até o fim. No momento que ela foi proposta, ela tende até o seu final. Se porventura o tribunal entender que há ali
ilícitos ou irregularidades, ele tem de julgar na plenitude, porque são ações de natureza incondicionada. O partido não pode pôr e dispor a ação ao seu talante. No momento que ele propôs e fez a acusação, agora caberá ao Poder Judiciário, com acompanhamento e velamento do Ministério Público, tomar a decisão final. Antônio Anastasia também disse que a alegação de que o processo de impeachment é golpe é apenas um argumento político e defendeu seu relatório que recomenda o afastamento de Dilma Rousseff. E o trabalho é um trabalho fundamentalmente de ordem técnica, como aqueles que leram o relatório, quer de admissibilidade na primeira fase, quer agora de pronúncia na segunda fase, puderam perceber. Então eu recebo esse tipo de afirmação como uma afirmação de conotação política, porque na verdade não há nada disso que se fala de golpe, de trama. O que há mesmo é um processo que é jurídico e é político, previsto na Constituição e que seguiu fielmente o trâmite que foi traçado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, estamos exatamente dentro do rito e do conteúdo do processo de impedimento. Morreu nessa madrugada a atriz Elke Maravilha, no Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos. Ela estava em coma induzido por complicações depois de uma cirurgia. Elke Grunup nasceu em São Petersburgo, na Rússia, no final da Segunda Guerra. Veio para o Brasil com 6 anos para morar na pequena Itabira, do poeta Carlos Drummond de Andrade, em Minas Gerais. Antes da fama, trabalhou como secretária, bibliotecária, bancária, professora, tradutora. Aos 24 anos, começou a modelar. Em 1971, passou 6 dias presa, enquadrada na Lei de Segurança Nacional, e perdeu o passaporte brasileiro. Na época tinha uns cartazes no aeroporto, procuras terroristas, né? Tinha vários ali no aeroporto, na rodoviária. E um dia eu de manhã lá no aeroporto olhei assim, aqueles cartazes, me deu uns 5 minutos, eu rasguei os cartazes. O cartaz tinha a foto de Stuart Angel, filho da estilista Zuzu Angel, morto pela ditadura militar. A carreira na televisão começou com o seu segundo pai, Abelardo Barbosa, na discoteca do Chacrinha. Dona de uma risada inconfundível, viveu intensamente. Foi ícone para muitas minorias e rainha da Associação de Prostitutas no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde junho, quando foi operada por uma úlcera. O anúncio da sua morte foi feito por um post em uma rede social. Avisamos que nossa Elke já não está por aqui conosco. Como ela mesmo dizia, foi brincar de outra coisa. Brilhou muito. Veja a seguir mais uma de Donald Trump. Agora ele propõe um teste ideológico para os imigrantes. A gente conta também sobre a morte aos 100 anos de João Avelange, ex-presidente da FIFA. E atleta em 2 Olimpíadas, Avelange levou o futebol a todos os cantos do mundo, mas deixou a FIFA em meio a denúncias de corrupção. De volta com as notícias internacionais, o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, propõe a criação do que ele chamou de um teste ideológico para decidir quais os imigrantes que podem entrar no país. A medida, segundo ele, vai combater o terrorismo. A ideia é que só quem compartilha os valores dos Estados Unidos sejam autorizados a entrar. Veja outras notícias internacionais. O Pentágono começa a transferência de 15 presos que estavam detidos em Guantánamo. São 12 iemenitas e 3 afegãos que serão transferidos para os Emirados Árabes Unidos. Esse é o maior número de presos que deixam o presídio de uma única vez. 61 ainda seguem nas instalações de Guantánamo. O fechamento do local é uma das promessas de campanha do presidente Barack Obama. Terremoto de magnitude 5,2 graus atinge a região de Arequipa, no Peru. Ao menos 4 pessoas morreram e 30 ficaram feridas. O tremor destruiu dezenas de casas, prédios e um hotel. O governo peruano enviou 7 toneladas de alimentos para assistir aos desalojados. Um bombardeio feito pela coalizão liderada pela Arábia Saudita, que combate rebeldes xiitas no Iêmen, atingiu um hospital da Organização Médicos Sem Fronteiras. Ao menos 11 pessoas morreram no ataque. Eram pacientes que estavam internados no local e um engenheiro que trabalhava no hospital. A organização denuncia que essa não é a primeira vez que a coalizão atinge um hospital, mas o grupo de países liderados pela Arábia Saudita nega.
Hora do Esporte, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Bem-vindo. Tranquilo, vamos às nossas notícias olímpicas. Antes, na verdade, a gente noticia o falecimento do ex-presidente da FIFA, ex-atleta olímpico também, João Avelange, 100 anos de idade, morreu na manhã de hoje no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. Ele estava internado para tratamento de uma pneumonia desde julho e no final do ano passado, o Avelange foi internado em decorrências de problemas pulmonares. Completou 100 anos no último dia 8 de maio. Hoje também foi registrada, inclusive, a morte do ex-presidente do Santos, Laor dos Santos. A gente começa a segunda-feira olímpica com medalha. Vamos ver como é que foi.